A biodiversidade de insetos terrestres no Brasil, o que inclui animais como borboletas, abelhas e besouros, está em tendência de queda. Esse é um dos resultados de um levantamento realizado pela URGS em parceria com a Universidade Estadual de Campinas e a Universidade Federal de São Carlos. As informações foram reunidas a partir de 45 pesquisas científicas sobre o tema, além de questionários enviados a pesquisadores que já estudam insetos ao longo dos anos. Esse levantamento foi publicado em um periódico internacional, Biology Letters. Confira. A iniciativa foi do professor Thomas, da Unicamp, e foi baseada em uma série de estudos que têm saído nos últimos anos, muito restritos à Europa e Estados Unidos, de declínio de insetos, com pouquíssima informação do hemisfério sul, particularmente aqui da América Latina. Ele teve a iniciativa de fazer esse levantamento, incluindo literatura e consulta a especialistas que muitas vezes não são muito fáceis de serem detectados por esses pesquisadores que estão fora. Então, o que a gente fez foi reunir essas informações e fazer uma síntese do que está acontecendo no Brasil, né, em termos de tendências populacionais e de diversidade de insetos. Quando os pesquisadores de outros países organizavam as revisões globais, o Brasil sempre ficava de fora. Não tinha dados, tinha dados, mas muitas vezes os pesquisadores de outros países não tinham acesso a esses dados. E aí o Brasil acabava ficando uma lacuna aqui no Brasil com relação a essa parte de declínio de insetos. Então a gente achou que ia ser uma boa oportunidade para que principalmente o Brasil começasse a aparecer nessas amostragens globais sobre declínio de população de insetos. Eu fui convidado pelos editores de um número especial dessa revista, que é a Biology Letters, é uma revista da Sociedade Real Britânica, a Royal Society, que é a mais antiga sociedade científica em funcionamento, se não me engano. E ela tem uma série de publicações de muito prestígio, embora seja uma revista científica, mas ela não é dirigida para especialistas da tua área. Então, os trabalhos devem ser direcionados para serem interessantes e relevantes para um público científico e não um científico mais amplo. A gente pegou alguns grupos onde a gente tem um número maior de estudos, né? Borboletas, abelhas, besouros entre os grupos terrestres e insetos aquáticos, que vivem tanto em rios, riachos, quanto lagoas, represas. A gente encontrou para os grupos terrestres, que são os mais bem estudados, uma tendência muito clara de declínio, tanto em tamanho populacional, nesses estudos que estudam uma, duas espécies por vez, mas são bastante detalhados, quanto aqueles que trabalham com a comunidade, ou seja, com a reunião de todas as espécies que estão num determinado local. Para esses, geralmente se estuda a diversidade, o número de espécies, por exemplo, e a gente também tem um número acentuado de reduções. Para os aquáticos, as coisas foram um pouco diferentes. A gente tem uma tradição menor nesses grupos aquáticos, né? Os estudos nesses grupos são mais recentes e muitos são ligados fortemente a ambientes já degradados. A gente tem já na literatura ecológica um bom número de estudos mostrando quais são esses fatores, né? O primeiro, número um deles, e é particularmente relevante aqui para o nosso país, é a degradação do meio ambiente, a substituição de vegetação nativa por outros usos. Podem ser cidades ou, né, culturas e pastagens. E isso, de longe, é a principal causa de redução de insetos. A gente tem outras coisas associadas a isso. Então a gente tem, por exemplo, próximo a núcleos urbanos, a gente tem incidência de luz que atraem os insetos e acabam deslocando do seu habitat nativo para vir para partes mais urbanas, adjacentes nesses casos. A aplicação de pesticidas, que muitas vezes esses pesticidas basicamente são inseticidas, né, também, que são bastante danosos à fauna de insetos, e poluição em geral, poluição difusa no meio ambiente. A gente tem também, agora, cada vez mais, porque esse é um processo mais difícil de ser detectado, mas começamos a ter também evidências de efeitos de mudança no clima também nessas populações de insetos, tanto populações quanto diversidade de insetos. Então, é urgente que a gente tenha programas de pesquisa a longo prazo no Brasil, que a gente tenha também taxonomistas que consigam identificar esses insetos, porque é uma loucura, né, assim, de espécies de besouros, por exemplo, a quantidade é gigantesca, a gente não tem noção, e muitas das coisas a gente nem conhece ainda, então a gente não sabe como conservar.
Esse que é o grande problema. Se a gente não tem um diagnóstico de como estão as populações, a gente não consegue apontar medidas de conservação. Então, esse é o grande alerta. Não adianta a gente falar, eu vou fazer um melhoramento de espécies de plantas naquele local, vou plantar mais espécies naquele local, aí atrai abelhas. Mas quais são as abelhas que estão ali? Eu estou plantando a espécie certa de planta para elas? Então, a gente não consegue ter ações de conservação se a gente não tem um diagnóstico de como estão essas populações. Esse nosso trabalho, ele serve para apontar como é importante, essencial a gente ter esse tipo de informação, para a gente entender o que está acontecendo com a biodiversidade, o que muda com que parte da biodiversidade, o que está mudando, onde, quando e com que intensidade. Né? O que nós fizemos no nosso estudo foi fazer um catadão de informação bem fragmentária e mostrar que, apesar de fragmentária e de escassa, mas há um sinal de declínio nos insetos terrestres. Os insetos são bastante importantes para o ecossistema como um todo, seja em predação, degradação, controle de plantas, polinização. Né? Muitas plantas só produzem frutos se você tiver um inseto que trouxe o grão de pólen de um indivíduo para outro. Então, os insetos eles são fundamentais e, apesar disso, por serem pequenos e nem sempre vistosos, muitas vezes passam despercebidos pela população. Daí acho que a importância da gente ter um foco importante, né, sólido sobre estudos de insetos.